Vitor, acho que a primeira questão que eu gostaria de lançar a você diz muito a respeito de gênese de projeto. Eu tenho muito interesse em saber quais foram as inquietações que, de certa forma, aí o cercaram quando você elaborou o Última Cidade, porque é um filme que, enfim, ele trata, de certa forma, sobre distopia, ele tem elementos futurísticos, às vezes quase fantásticos, mas, ao mesmo tempo, ele também contém aí vários outros experimentalismos que não estão relacionados necessariamente a, digamos, esses estilos de cinema, né? Então, eu tenho muita curiosidade de saber quando, enfim, o processo criativo para a elaboração do texto desse filme. Sim, ele foi um argumento bem assim, como é que eu posso dizer, catártico, sabe, Alex? Porque eu tive a ideia do argumento num lampejo e depois passei anos trabalhando o roteiro, que mudou também conforme as limitações de produção existiam, uma vez que entre você aprovar o projeto e executá-lo nas políticas culturais, passa-se muito tempo, né? Então, houve vários cortes de roteiro que eu acho que vieram, em muitos aspectos, para melhorar o filme, né? Para mim, pelo menos, assim. Porque aí o que aconteceu? O filme, a gente opta por uma narrativa de jornada do herói, mas a gente suprime vários passos dessa jornada e a gente também traz pouca exposição, Uhum. né, do personagem principal, né, exclusivamente. E todos os outros são passageiros que falam um pouco de si também. Então é como se toda narrativa eu tinha consciência que ela optava por estar numa certa superficialidade e construir essa superficialidade em cima de de um discurso raso, né? E produzir alguma profundidade a partir de uma aposta por um roteiro e uma direção que abordasse a jornada desse personagem de uma forma mais sensorial, imersiva, ou seja, vou dar menos informações e construir menos as cenas numa lógica que o storytelling ganha e mais na imersão, na sensação, no silêncio, num jogo de câmera, numa construção imagética, né? E muitas vezes todas as construções imagéticas são simbólicas no filme. Então o filme é meio barroco nesse sentido. Ele ficou o tempo todo fritando nesse lugar, assim. Uhum. E aí ele aterriza um tanto quando ele encontra aqueles dois personagens mais documentais que contam histórias, Sim. né? É como se o filme saísse das referências de Quixote, de Galiano, né, nesse sentido literário, assim, e dissesse assim, oh, a vida real tem suas parábolas, oh, a vida real tem seus relatos que nos marcam, assim, a imaginação do que fosse aqueles relatos, né? Aqueles dois personagens vão contando coisas ali no prédio abandonado e você vai imaginando, porque o filme opta por isso. Ó, os protagonistas, a dupla sentou para escutar. Vamos escutar, espectador. Ali tem um curto-circuito, ali tem um lugar que eu acho que o filme ganha profundidade, né? Mas é a única profundidade que ele ganha para essa superfície que é maioria, né? E era para mim um desejo, Alex, de construir uma narrativa que fosse minimalista, para produzir um épico num tom bem menor do que a gente está acostumado, porque foi um filme feito com 900 e poucos mil reais, assim. Parece muito para a gente que está fazendo o primeiro filme, mas quando a gente vai para a prática, com inflação e tudo, é pouquíssimo. Sim. Então, foram escolhas narrativas que eu acho que foram bem, abraçaram bem o contexto, as circunstâncias e meus desejos e da equipe de ser criativo, né? Porque aí vamos nas gambiarra, vamos criar, vamos apostar na forma de olhar para cada ambiente, a forma de construir cada personagem, né? E às vezes alterações de cena para favorecer ali o espaço que a gente estava, né?
O grande barato do filme também são os espaços que percorrem o personagem principal e que acabam dizendo sobre o filme, né? O filme tem uma certa geografia visual, assim, né? Hum, Que acaba fazendo parte do discurso, diz tanto quanto um texto. sim. Eu quero voltar mais adiante a essa questão, talvez, de soluções visuais que testemunhamos ao longo do filme, mas eu quero, mais uma vez, tratar sobre o roteiro, porque me chama muita atenção que eu entrei no roteiro do filme, ele tem apenas 45 páginas, e além dessa questão, me chama muita atenção o fato de que, enfim, cinema, todos sabemos que é um processo colaborativo, mas me foi muito curioso ver os créditos em relação ao texto de Última Cidade, que é um roteiro que você assinou, né, com o Thiago Mendonça, mas ali você também vê acreditadas colaborações de outros nomes, como o Pedro Diógenes e outras 4 pessoas. É, Sim, e como você apontou na sua primeira questão, é um filme que ele transita, não sei se seria correto dizer, formatos narrativos, mas ele tem justamente esses momentos em que em um momento respeita um tempo em relação a monólogos que testemunhamos de 2 personagens em específico. Tem outros momentos muito silenciosos, tem outros que existe uma interação narrativa em diferentes idiomas. Então, como que foi pegar essas suas inquietações iniciais e depois desenvolvê-las dentro do que basicamente é um coletivo aí com outras mentes criativas também acrescentando a esse texto. maravilha. É, justo isso, o filme, quando foi para momento de compor equipe, ele passa a também se permitir, porque eu permitia isso, ele, como é um roteiro muito mínimo, você mesmo viu, muito foi criado também, né, nessa pré-produção, porque aí chegava a equipe e eu dizia assim, ó, eu tô com problema nessa cena, essa cena ela é assim, mas a gente está criando aqui esses personagens, eu fui para a sala de ensaio e tal, e eu tô achando que essa cena não se resolve bem dessa maneira. Vocês também estão achando? Estamos achando. Pois vamos sentar aqui e vamos ver o que é que a gente elabora. Teve um outro problema e outra cena de locação. A locação teve que mudar, não deu certo a locação que a gente queria. E uma parte importante de determinada cena muda o roteiro, as falas, um pouco do significado que o personagem que transita ali, cortando os protagonistas, muda também por conta do ambiente, como eu te falei, os espaços também têm discursos, então se eu filmo numa grande ruína, aquele personagem se altera. Antes ele era um outro personagem porque estava num outro tipo de ruína, uma ruína pequena e tal. Então era um personagem que falava mais. Numa ruína grande, tem um personagem meio maluco, assim, ele não fala, ele balbucia e ele é mais corpo. Então a gente foi mudando isso. Então você tem também a colaboração então de direção de arte que deu ideia para a gente complementar uma cena a partir dessas preposições de pontos fracos do roteiro. Eu fui para filmar, para pré-produção, sabendo que eu tinha alguns pontos fracos do roteiro. Tive que cortar muita coisa do roteiro, readequei, entendi o que era forte e compartilhei o que era fraco. E disse assim, ó, aqui tem um espaço também para a gente criar como roteiro. Quem é que se anima? Tem ideias? Porque eu estou elaborando ideias aqui, a gente vai filmar, mas a gente pode discuti-las. E assim foi. Por exemplo, o final mudou muito, desde locação quanto de significado mesmo. Ele talvez Uhum. até no roteiro mesmo que está disponível no site tem o final antigo, nem me lembro. Mas antigamente o final ele era muito mais desenvolvido. Ele tinha assim muito mais cenas. Essa descoberta do João de que ele é parte do sistema era muito passo a passo, Alex. Uhum. Nesse filme não, ficou em 3 cenas, assim. Então a gente muda tudo. Então tem mais violência, então isso vai ficar na maquiagem. Então, aí veio o ator e disse, ó, o texto do Ríbaros, eu tenho vontade de dizê-lo de novo, assim.
eu tenho vontade de repeti-lo no filme. E aí a gente pegou essa informação de ensaio e eu pensei assim, cara, tem tudo a ver se ele repete o Ríbaros no final. Uhum. Quem fala é o personagem principal. Era isso. Ele disse, eu tenho vontade de dizer esse texto. Eu disse, pois não repete nessa cena, repete lá no final. Vamos fazer com a voz off e vamos fazer desse jeito, porque aí ele ganha um sentido X que tem tudo a ver com o que a gente queria, mas que a gente descobre pelos caminhos de uma abertura mais colaborativa para a escrita do roteiro enquanto se pré-produz, que em caso de alguns projetos eu acho uma estratégia maravilhosa. Você não pega só um roteiro e vai executar com a equipe, né? Uhum. Ô, equipe, vamos lá, Alex, todo mundo, vamos só executar isso aqui? Como é que a gente executa da melhor maneira? Não, é dizer assim, ó, tem muito campo ainda para criar. Querem criar junto? Quem quiser colar, vem. Quem não, tranquilo. Uhum. Por aí. Já esteve contido nas suas respostas, mas eu quero voltar à questão estética, à tradução em imagens desse texto. E tem muita curiosidade de saber quais foram as discussões que você teve com esse filme em relação ao seu diretor de fotografia, o seu xará, né, o Victor de Mello. Me chama principalmente muita atenção em relação a como esses personagens ocupam esses espaços que estão sempre desertos, até respeitando a característica de distopia, de road movie que o filme também contém. Mas a maneira também como eles, até de certa forma, conseguem justamente moldurar muito bem essas emoções e como existe até mesmo uma linha narrativa em relação a todos esses espaços que talvez se traduzam no que você chamou de geografia, né, desses ambientes. Então, como foi encontrá-los em termos de referências também, talvez até fotográficas, como que, enfim, foi essa tradução em imagens desse roteiro? Massa. De referência direta que eu pude compartilhar com a equipe de cinema, tiveram apenas duas, Uhum. assim, diretas, que foram Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade e o Tchalate e o Tcheline, Passarinhos e Passarões, um do Glauber e outro do Pasolini, que eram para mim referências muito, muito fortes de um certo clima de filme, de um certo tom de atuação que eu compartilhei com a equipe. Depois disso, teve um trabalho muito forte com fotografia e direção de arte, que também, nesse caso, precisava muito, trabalhar muito em alguns espaços mais fechados, assim, que eram quase estúdio, o bar, o prédio abandonado, é, foram mais construídos, assim, de certa maneira. Todo o restante, a direção de arte tinha que construir em cima de espaços abertos, um ferro velho, e aí você vai construindo ali um pouco de cenário, já aproveitando o que existia, né? Ou seja, tendo um trabalho mais de pequenas interferências nos espaços. Isso, a direção de arte contribui na fotografia muito para isso, assim. Então, com o fotógrafo, eu tenho o Vitor é um parceiro de muita coisa na vida, né, de trabalho, e ele é quem eu gostaria que tivesse realmente feito a fotografia desse filme, porque esse filme, ele precisava ter o olhar do de Mello, que é um olhar que, primeiro, tem uma certa humildade para olhar para as coisas, e eu acho que esse filme tem essa vontade de lidar com o universo de personagens mais miserabilizados, assim, né? E que, portanto, mais humildes em face a esse capital. Então, eu precisava de alguém também que tivesse muita sensibilidade pessoal a isso, né? Então, Vitor de Mello tem essa simplicidade. Então, obviamente que, como eu, se ele olha para um espaço que oprime, né? Esteticamente, a maior parte da vida que nós levamos, ele vai tentar olhar para isso e traduzir essa opressão com alguma ironia, com alguma, a depender do tom de direção do filme. Mas ele vai olhar para esse espaço com algo muito próprio, assim.
Então, a primeira decisão foi essa, assim, Uhum. né? É de um caráter quase que subjetivo. Aí, a partir daí, a gente foi trabalhando, Alex, foi trabalhando decupagem, foi trabalhando alguns conceitos de que é, noturnas internas, bastante desenho de luz, diurnas externas, enquadramento e relação com o movimento de câmera. Não tem iluminação, assim, não tem como ter um parque de luz muito grande. Então, Uhum. Vitor, vamos trabalhar em cima disso. Boa parte dos locais, diria que a maior parte dos locais a gente foi antes e decupou nos locais, até levou atores para ensaiar, e a partir daí a gente entendia com o fotógrafo, principalmente o Pedro Diógenes também junto, eu já tinha uma proposta de mise-en-scène, porque eu já tinha visitado o espaço. Aí eu levava fotógrafo, principalmente, e ele via um pouco essa mise-en-scène e a gente readequava pensando já em luz, né? Ah, se essa é noturna, então eu penso que pode ter uma luz movimentada de árvore, porque aqui é um espaço que tem umas árvores ali, vamos emular então aqui perto e tal. E aí a gente vai trabalhando isso. É, então tem muito uso do enquadramento para poder significar, né? Assim, tem uma consciência nisso. E, e eu não quis trazer tanta referência Uhum. cinematográfica, Entendi. né? Porque a gente é muito cinéfilo, eu sou muito cinéfilo, Vitor, todo mundo da Marrevolta é muito cinéfilo, Uhum. e aí eu queria que a intuição falasse um pouco mais alto e o trabalho de disciplina, né? Que é tipo isso, intuitivamente a gente tem alguns caminhos, e como é que a gente disciplina o que essa intuição aponta, assim, né? Ah, é por aí a decupagem, pois vamos disciplinar aqui, vamos parar e vamos decupar tudo, né? Para se organizar e chegar lá. Então, assim, tinha essa coisa do fogo, né, no roteiro. Então, a gente foi trabalhando essa luz do fogo em algumas, né, as externas noturnas tem a presença do fogo, as únicas duas noites tem fogo, né? Só que uma é uma fogueira, que tem um trabalho de luz artificial, o outro não tem um trabalho de luz artificial, porque a gente quis botar a fogueira atrás, dentro de um forno, de um fogão, Uhum. usando como se fosse a lenha, que é quando aquela senhora conta a história dela. Então a gente vai trabalhando esses elementos muito sintonizados, com muita disciplina. Então o filme realmente, quando você olha para ele, ele é muito estético, né? E eu olhando para ele hoje em dia, com certa distância, acho que ele tem até uma conversa com HQ e com RPG, né? Ele tem um pouco disso nele, assim, de ele tem uma imagem que soa um pouco como se fossem personagens saídos de um quadrinho, ou que você está numa jornada de RPG, né? Então as Uhum. imagens têm um certo grafismo, né? Entre sombra e luz que ajuda um pouco a dar esse clima. Concordo. Eu acho que até eu não tenho muita certeza, não me certifiquei se é a arte final, mas o próprio cartaz ele também alude bastante a essa Total. questão de quadrinhos. Sim. Vitor, uma última questão. Eu estava lembrando agora que eu já entrevistei o Pedro Diógenes em momentos que eu acho bem interessantes da carreira dele, que foi quando ele lançou o Último Trago, que foi o filme que representou o fim da Alumbramento, do coletivo Alumbramento, Exato. e depois o Inferninho, que de certa forma representa aí o início de uma nova era e com a Marrevolto Filmes. E você participa agora dessa fase, né, que contém, inclusive, alguns componentes ainda da Alumbramento. Você participa dessa fase aí debutando como diretor no formato de longa-metragem. É, como você avalia esse momento de trabalho também coletivo com o Pedro e com todos os demais que também fazem parte da Uma Revolta? O que você avalia que vocês estão produzindo que talvez distancie um pouco dos valores, dos preceitos que eram preservados com o alumbramento, por exemplo? Vocês acreditam que estão, por exemplo, numa fase em que conseguem lidar com projetos com maior facilidade, no sentido de também contar com viabilização de leis e tudo mais, ou também tem algo além disso? Talvez as propostas tenham sido também mais lineares dentro de algo experimental, por exemplo. Concordo. Nessas suposições.
Eu fiz parte do alumbramento como um agregado, né? Todos os meus trabalhos anteriores são assinados, quase todos pelo alumbramento. Quando o alumbramento termina, Pedro, Carol e Amanda chamam Vitor de Mello e eu para compor a Marivolto, porque a gente já trabalhava no alumbramento muito juntos, né? E se dava muito bem. A maior parte da gente estudou junto cinema, então somos ali um grupo família, assim, né? Uhum. Então nossos anseios pessoais, nossas buscas estéticas estão sempre em diálogo, apesar de cada um manter um pouco sua onda, assim, qual é a onda que Uhum. cada um quer explorar. Agora eu lhe digo que há sim uma mudança no aspecto de a viabilidade dos projetos. A gente ainda leva muito não, viu? Mas Uhum. assim, a gente aprendeu a escrever os projetos com mais sabedoria, com mais afinco, e a partir das nossas ideias a gente também conseguiu ganhar alguns editais até até o governo Dilma, até ali 2016. De lá para cá, bicho, a gente não ganhou edital nenhum, e a gente está assim no momento do cinema brasileiro como um todo, onde Uhum. a gente sente no final desse governo agora Bolsonaro, a gente sente de fato o deserto de estímulo à cultura e à arte, principalmente ao cinema brasileiro, que precisa de muito recurso. Então, estamos nesse marasmo. Agora, as leis, né, emergenciais e de cultura foram aprovadas a duras penas aí, não, né, por conta do legislativo. Talvez a gente respire a partir do próximo ano, mas eu não ve, eu o que eu diria antes que poderia ser uma facilidade, que na verdade foi um acúmulo de experiência nas Uhum. escritas de edital, hoje em dia não valem tanto, porque houve tanta repressão, não mais. Retrocesso. Não, não é isso. Represado, é como se muita Uhum. demanda represada, porque as portas da Uhum. Ancine fechadas, os editais estaduais pouquíssimos ou fechados. Então, assim, tem muito mais gente com ideias que estão escrevendo bem. Quando a porta abrir, bicho, não vai ser mais tão fácil, porque não está Uhum. escoando muito, Eu- né? Então, nem sei sobre isso. Agora, sobre caminhos estéticos, caminhos cinematográficos, é evidente, o próprio Pedrinho, você consegue ver que ele estreia Pajeú, que é um filme ainda não convencional, mas que já conversa com a ficção. Pedrinho está com um filme agora que eu acho super sessão da tarde para ser lançado, Uhum. né? Amanda e Micheline, que a Amanda é Marivolto, elas duas vão lançar também um filme até o ano que vem, que eu acho que é muito sessão da tarde. Então, é isso, assim, convenção mesmo, dramas, dramédias, né? Principalmente dramédias, assim. A gente está num momento meio dramédia. Eu estou escrevendo agora, apesar de um projeto mais, um documentário mais autoral e tal, e uma ficção mais autoral, eu estou escrevendo uma comédia policial com um palhaço também, assim, Uhum. um palhaço de rua. Então, assim, comédia policial é o que está bombando no algoritmo dos streams. Então, É. assim, de certa maneira, quando a gente tem acesso a praticar mais cinema, pode ser que a gente queira praticar um cinema mais narrativo, né? Condições, eu não tenho dúvidas que a gente tem de lidar bem com isso, né? Uhum. Estudo de roteiro, pegada com direção e tal, um clima legal de set, todos nós da Mais Volto temos. Agora, condições para fazer uns filmes mais narrativos, a gente ainda não tem, mas está experimentando. Né? O meu caminho é um pouco isso. Eu poderia ter feito com Última Cidade um filme mais narrativo. Eu optei por experimentar mais nesse debut aí, Uhum. né? Nessa estreia, para que daqui a pouco esse tipo de roteiro, comédia policial, uma comédia de ação, comece a surgir aí, talvez, na minha direção, assim, né? Uhum. Antes eu quero poder não ter tantas concessões. Entendo. Victor, foi um prazer a conversa. Obrigado pela disponibilidade, por considerar essa entrevista e desejo sucesso aí para o lançamento de Última Cidade. Vai acontecer nessa quinta-feira, 21 de julho, correto? Correto. Perfeito. Maravilha, que vocês possam ir para sessões de cinema, ver na tela grande. Os cinemas estão pouquíssimo ocupados depois da pandemia, que ainda não terminou. É um desafio para todo mundo que faz cinema, que vive de sala de distribuição, exibição de cinema.
tá sendo um desafio pensar em como ocupar as salas no mundo cada vez mais dos streamings, né? Não. Então, se puder, vejam o cinema brasileiro na sala de cinema, importantíssimo. Ficou o convite. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez. Boa semana para você e um abraço. Até a próxima. Satisfação. Tchau, tchau. Tchau.